Ô Vandick, você trouxe aí essa percepção e aí dá até para capturar alguns elementos para a gente ir nessa seara aqui agora, a questão de choque de narrativa, né? O governo diz que está dentro da lei, o Congresso acusa o governo de desvio de finalidade arrecadatória aí nessa questão do IOF, o governo falando que precisa desses recursos, que também precisa colocar ali naquele meio, retirar algumas renúncias fiscais, né? E a gente vê, né? O PERSE, a gente vê desoneração da folha de pagamento, o governo agora aprovando algumas medidas, né, para liberar mais crédito, enfim, né, nessa questão das narrativas, né? Como que você está vendo quem que ganha ou quem que perde, ou como que está essa comunicação política e o que essa crise de narrativa também acaba representando aí para a governabilidade do presidente Lula, visto que a gente teve, inclusive, recentemente, alguns partidos falando, olha, vamos desembarcar do governo, não quero o ministério, o barco está sendo esvaziado por alguns aliados, a narrativa não está mais sendo ajustada na visão do presidente? Felipe, tudo indica que o Congresso, inclusive a base aliada, não quer apostar no barco furado. A situação fiscal do Brasil vai impor grandes perdas ao governo no ano que vem, né? O próprio estudo que foi feito pela Instituição Fiscal Independente mostra que aquilo que a gente imaginava, que a bomba fiscal explodiria, a bomba fiscal, senhoras e senhores, se vocês me permitem, é a inabilidade do governo ter dinheiro, né, do governo fazer políticas públicas com recursos que estão livres de serem anotados para determinadas rubricas. 97% da estrutura orçamentária brasileira é ditada por decisões que foram impostas constitucionalmente. Então, não existe muito espaço de deliberalidade por parte do governo para colocar dinheiro em atividades como investimentos, infraestrutura, etc. E ano que vem, dado o crescimento muito rápido das despesas, e principalmente das despesas obrigatórias, o que tudo leva a crer que aquilo que a gente imaginava que 2027 seria o ponto de ruína do espaço de investimento, o espaço de deliberalidade em termos de políticas públicas, vai ser exaurido e todos os recursos vão ser utilizados para as despesas obrigatórias. Então isso significa o seguinte, tem que se abrir um espaço fiscal. O governo pode abrir um espaço fiscal em cortar gastos, revisar uma série de atividades, inclusive e principalmente, eu digo, que tem que ser revista, o piso de educação e saúde, que não faz nenhum sentido ter isso. Não é possível que a gente não possa fazer um orçamento que leve em consideração que educação e saúde são gastos necessários. E a ideia de educação e saúde como investimento, como diz o Lula, é falaciosa. Educação e saúde são gastos. Agora, o fato de ser gasto não significa que são gastos que têm que ser incorridos. Tem que ser o mérito, são prioridades. Mas na ausência de uma lista de prioridade no Brasil, um plano de Estado, não um plano de governo, a gente acaba tendo esse cabo de guerra, porque todo mundo quer algum tipo de dinheiro de alguma maneira. Outro lado é a questão de 52 bilhões, 20% do orçamento está na mão do nosso parlamento. Nenhum parlamento do mundo tem 20% do orçamento para usar a seu bel prazer. Isso, o segundo país que tem o maior número o maior percentual do orçamento na mão do parlamento, a Alemanha é 9%. Nós estamos falando de 20%, quer dizer, a gente não vive mais num regime presidencialista. A gente tem alguma coisa entre um parlamentarismo mais dominado pelo parlamento hoje em dia, o poder que o parlamento tem. Então, o que acontece? Né? Esse cabo de guerra fiscal, ele vai levar a exaurir todos os fundos ano que vem. E essa antecipação da hecatombe fiscal faz com que o governo se desespere, porque a bomba vai estourar num ano eleitoral. É por isso que o governo não quer fazer a sua lição de casa, que deveria ser cortar gasto, e quer encontrar espaços fiscais aumentando ainda mais a carga tributária. É a única chance que o governo tem. Então, as oportunidades matemáticas de um equilíbrio fiscal são: corta gasto, aumenta imposto ou faz inflação. Como eu digo para vocês e falo toda vez que estou nesse canal,
todas as vezes. Não é razoável que com a taxa Selic de 15% a gente ainda tenha uma inflação, um IPCA de 5,5%. A inflação não está a 8, não está a 9, não está a 10, porque a taxa de juros, mesmo, né, a taxa de juros tem feito um trabalho de segurar esse aumento da inflação. Mas a expectativa de inflação, tanto para esse ano, para o ano que vem, até 2028, estão consideravelmente acima da meta. E a meta, essa história de meta, mas tem uma tolerância de 1,5%. Isso é balela. Meta com tolerância não é meta. É a mesma coisa com a meta fiscal. Então, o que eu vejo sendo planejado no cair da noite? Nós vamos ter uma mudança da meta fiscal do ano que vem. Essa ideia de ter uma meta fiscal que produz um superávit primário de 0,25 vai ser mudada. Se o governo não cortar gasto e só pensar na estrutura fiscal de aumento de arrecadação, com um Congresso bastante arredio e contrário na véspera da eleição ou da reeleição de grande parte dos parlamentares, a única alternativa para tudo isso vai ser inflacionar. Porque é a maneira que você tem de gastar mais emitindo e dessa maneira você gasta mais e consegue ter um espaço fiscal através do imposto insidioso digamos assim, embutido. Você não vê esse imposto cobrado, mas você sente no seu bolso, que é a inflação. É por essa razão que a inflação continua onde está, por causa desse gasto desenfreado, mesmo com a taxa de juros a 15% ao ano.